Conexão Entrevista. Conexão recebe hoje um grande carioca, professor historiador Milton Teixeira. E a gente traz o professor Milton Teixeira aqui para conversar sobre um assunto que com certeza é um assunto que incomoda a todo carioca da gema, que é a perda do patrimônio para grandes obras, grandes investimentos. E a gente vai começar falando sobre o QG da Polícia Militar, que fica no centro, no coração da Lapa e que pode ser derrubado simplesmente para que se erga ali um novo edifício para abrigar funcionários da Petrobras. E logicamente que isso é uma coisa que depõe contra a cultura e contra a história. Professor Milton Teixeira, como é que o senhor vê de repente o QG com tanta história, aquele quartel-general de repente vira ao chão? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Mas olha, isso é um tipo da coisa que da Europa seria impossível, no Oriente seria inviável, você destruir em pleno centro histórico do Rio de Janeiro um prédio com mais de 120 anos, que foi iniciado pelo imperador Dom Pedro II e com um passado glorioso como aquele, e próximo a prédios históricos importantes. Você podia dizer que ali não tinha valor algum, mas você estava ao lado do Teatro Municipal, próximo aos Arcos da Lapa, você vai subir uma torre de vidro ali, descaracterizando toda uma ambiência. É algo inconcebível em várias culturas do mundo e não sei como é que isso pode ser associado a progresso. É interessante porque, na verdade, o QG ele tem uma função prática, um atendimento prático de assistência ao público. Mas, por outro lado, também ele abriga dentro dele, dentro da própria estrutura, ali tem, por exemplo, o senhor estava falando que existe a Igreja Católica mantém ali uma espécie de um oratório, não é isso? Na verdade é uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira da Polícia Militar. Essa capela foi construída entre 1876 e 1881 e era frequentada pela família imperial brasileira. É uma capela lindíssima e ela pertence oficialmente àquele terreno, é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e não é possível de ser alienado. Portanto, o governo do estado vai ter que conviver com esse enclave ali no meio. E eu já conversei com o capelão, que agora é bispo auxiliar, Roque de Souza, e ele disse que a ideia da arquidiocese é não abdicar daquela capela. Então ali já vai ter, ela já está, pode-se dizer, tombada, mas eu quero que seja preservado todo o conjunto. Professor Milton Teixeira, a gente anda pelo centro do Rio de Janeiro, a gente anda pela Lapa, a gente vê estruturas que são só frente, quer dizer, a parte móvel, a parte estrutural completa já foi destruída e deve ser substituída. Prédios sobrados vão caindo de tempos em tempos no Rio de Janeiro, aqui aconteceu na Rua do Lavradio, acontece na Praça Tiradentes. O que acontece com esse patrimônio da cidade, com aquilo que nos orgulha e que nos remete a um outro período da cidade do Rio de Janeiro, que traz uma herança arquitetônica de outros países? Bom, nós temos aqui no Rio de Janeiro, nós temos um acervo de 400 anos. E eu estou vendo esse acervo diminuir a cada dia. Quando um prédio desse desaba, muita gente fica contente, porque vira um ótimo estacionamento. Geralmente é o destino desses prédios velhos. Sobra só a fachada, então desabou, pois é, que coisa, né? Desabou, mas em vez de reconstituir, eles fazem um estacionamento. Foi assim com vários edifícios no centro e com outros que estão a caminho. E é criminoso, né? Um Estado que deixa o bem cultural chegar a essa condição é criminoso, pois você tem leis que protegem o patrimônio histórico que não são respeitadas pelo próprio Estado que as criou. E se faz necessário uma mobilização popular para que nós lutemos por isso, porque isso não pertence ao governo do Estado, não pertence ao governo federal ou ao governo municipal, isso é de todos nós. E no caso específico do quartel da Polícia Militar, ele é importante para a história do Brasil. Foi ali que se plantou as primeiras 2 mudas de café, foi ali que fez-se a primeira transmissão telegráfica, foi ali que saiu o primeiro batalhão de voluntários para a Guerra do Paraguai. Então é um prédio importante para a história do Brasil, que isso pertence a todos, é um dever de todo brasileiro, não digo nem carioca,
impedir que esse atentado seja praticado. E o que é mais incrível, né, com tanto terreno livre por aí que podia ser posto para a Petrobras, é só olhar a Avenida Presidente Vargas, é só olhar outras regiões da cidade, como a Barra e tudo mais. Poxa, será que só ali tem que ser feita essa torre? A gente vai seguir com essa entrevista com o professor Milton Teixeira, agora na Rádio Conexão. A gente agradece a participação de vocês e convida vocês para continuar ouvindo Milton Teixeira, professor, historiador, na Rádio Conexão. A gente segue com Conexão.